A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Pastor Douglas na voz. Estou passando aqui para gravar um vídeo em minha defesa, né, como professor de teologia, né, um grande apologeta que eu estou me tornando, como Paulo diz, né, para Timóteo, quem deseja o psicopata, excelente obra deseja, né. Então, eu quero pedir aos irmãos que me acompanhem que se inscrevam no canal e também deixe o seu like aí, porque isso é de grande relevância para o meu canal, para você aprender mais, né? Mais um pouco das escrituras, né? Que eu trago aqui um conteúdo grátis, apesar de tanto investimento até hoje, mas eu mesmo assim viso o seu crescimento. Talvez você não tenha condição, né? De estar pagando um curso ou tendo algum conhecimento, porque hoje é muito frágil, hoje, né? As plataformas têm muito conhecimento aí, mas nem todas são confiáveis, né? Tem muitos desigrejados aí, muitas pessoas sem compromisso com a palavra, gravando conteúdo. Então eu tô aqui para falar de mim hoje e mostrar a minha honestidade diante das coisas de Deus, diante da palavra dele. Sobre os livros canonizados, os livros não canonizados, que uma parte é extra-bíblica, outra parte é apócrifo, né? Mas eu quero falar com os irmãos uma coisa, que eu pesquiso muito, eu tenho livros, eu tenho pessoas que estão acima de mim, me formei, a minha primeira teologia foi a teologia batista, depois eu me formei no Instituto Renascer e hoje eu sou formado pela Academia de Pregadores, né? Estou fazendo especialização ainda mais em escatologia bíblica, especialização em apologética, né? Cada dia mais eu tenho me doado mais em aprender para poder trazer o melhor para vocês. Então quero aqui falar com os irmãos que tem pessoas que agem de má fé com a gente, que a gente tem uma opinião bíblica, eles acham que a gente é herege ou a gente comete erros para poder ensinar os outros a tropeçar, mas não. Cada um tem seu estudo, biblicamente, né? Tem a exegese, aquilo que eu penso e coloco no texto, mas tem a exegese, que é aquilo que o texto mostra e eu aplico aquilo que o texto é realmente que está falando. Então eu pratico a exegese, não a exegese. Então tem pessoas que não têm conhecimento nenhum de hermenêutica, de exegese, de interpretação bíblica, não tem conhecimento nenhum de história da igreja, não tem conhecimento nenhum de teologia básica, pelo menos, para poder debater, para poder educadamente conversar. Então eu estou aqui para poder esclarecer uma coisa, porque eu gravei um livro de Enoque. O livro de Enoque, ele é um livro extra-bíblico, não é um livro apócrifo, né? Mas é um livro extra-bíblico que a igreja primitiva usava muito nos primeiros cristãos, né? E ela é usada também na Bíblia etíope, né? Então eu trouxe todos os livros aqui, só que eu não vou trazer na igreja, eu vou pregar na igreja, sou pastor de igreja há 8 anos. Eu vou pregar os 66 livros, mas quando eu vou dar estudo, eu vou mais profundo, eu falo, se os conteúdos extra-bíblicos estão sobre a minha mão, eu tenho acesso a eles e eles estão complementando a Bíblia, eu posso usar assim como um mestre, um doutor, um professor de classe, né? Então eu já fui superintendente, né? Superintendente da Escola Bíblica Dominical. Não ligo que eu tô meio gripado, tô até com o olho meio vermelho, né? Tô passando uma fase aí, né, de baixa, né, na saúde, mas eu tô melhorando. Mas eu preciso gravar esse vídeo aqui para falar para os irmãos. Inclusive eu tô estudando desde as 9 horas da manhã, escatologia bíblica, porque eu gosto de me aprofundar mais. Então eu quero deixar bem frisado aqui para os irmãos o que é canonizado, os extras bíblicos e os apócrifos. Importante é que nenhum concílio da Igreja Antiga declarou oficialmente um canônico de 66 livros. Os concílios do século IV, ou seja, 400 depois de Cristo, reconheceram os 27 livros do Novo Testamento, enquanto a definição
explícita do cânon protestante de 66 livros, consolidado na tradição da Reforma, na Confissão de Fé de Westminster, foi em 1647 que foi aceito 66 livros, ou seja, a igreja primitiva ela não usava o Novo Testamento, que nem tinha ainda, tinha manuscritos, mas não tinha propriamente a Bíblia, né? Então foi bem depois, séculos depois, que foi aceito os 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então aqui eu vou citar alguns livros. Antes de citar os livros apócrifos ou não, eu vou citar aqui os livros que são citados na Bíblia, mas não tem o conteúdo, porque não foi achado o conteúdo delas, né? Aqui o livro das guerras do Senhor, que está lá em Números 21:14, livro do justo, ou de Jazar, Josué 10:13, 2 Samuel 1:18, livro de Atos de Salomão, 1 Reis 11:41, livro das histórias dos reis de Israel, 1 Reis 14:19, livro da história dos reis de Judá, 1 Reis 14:29, livro das histórias do rei de Israel e Judá, 2 Crônicas 27:7, 35:27, 36:8, livro de Samuel, o vidente, 1 Crônicas 29:29, livro de Natão, profeta, 1 Crônicas 29:29, 2 Crônicas 9:29, livro de Gade, o vidente, 1 Crônicas 29:29, profecia de Aías, o silonita, 2 Crônicas 9:29, visões de Ido, o vidente, 2 Crônicas 9:29, livro de Semaías, 2 Crônicas 12:15, livro de Ido, o vidente, 2 Crônicas 12:15, livro de Jeú, 2 Crônicas 20:34, Atos de Uzias, escrito por Isaías, 2 Crônicas 26:22, dito dos videntes, 2 Crônicas 13:33-19, Lamentações de Jeremias sobre Josias, 2 Crônicas 35:25. Aqui. Livro da Lei do Senhor, Josué 1:8, livro da Aliança, Êxodo 24:7, livro da genealogia de Adão, Gênesis 5:1, livro da vida, Êxodo 32:32-33, Salmo 69:28, Filipenses 4:3, Apocalipse 20:12, livro da verdade, Daniel 10:21, Crônicas do Rei Assuero, Esté 2:23, Memórias de Neemias, Neemias 13:14. Ou seja, esses livros aqui, tudo que eu falei, as referências estão tudo perdido, não tem achado deles, mas eles citados nesses livros a qual eu citei as referências. Então, esses são os livros que são citados, mas não tem o conteúdo deles, mas eles são citados, ou seja, eles são verídicos. Aí os apócrifos e deuterocanônicos, né, que não é inspirado por Deus. Esse daqui que a gente não pode, eu estudei eles, mas não pode usar como base de fé e doutrina, né, que são os apócrifos da Igreja Católica, que foi colocados por eles mesmos, né, que é um livro de conhecimento daquela época, então, mas também tem muitas coisas heréticas, né, muitas coisas mentirosas nesses livros, que não tem como que tá fora da doutrina, que são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus, 1ª Esdras, 2ª Esdras, a oração de Manassés, Acréscimo a Esté, a oração de Azarias, Cântico dos Três Jovens, Susana e Bel e o Dragão. Esses são os livros apócrifos que não são inspirados por Deus. Aí tem os pseudo-epígrafos, que é o extras bíblicos, esses daqui que eu estudo eles. Esses 24 aqui que eu vou citar para vocês. Eu estudei os apócrifos também, mas não uso eles nem no estudo bíblico que eu vou dar. Mas esses 24, se tiver espaço, eu coloco para poder ajudar, né? Extra bíblica, ajuda no entendimento daquilo que a gente não tem biblicamente, que dá acesso a nós, os 66 livros, que é 1º Enoque, 2º Enoque, 3º Enoque, livro dos jubileus, livro dos gigantes, testamento de Abraão, testamento de Isaac, testamento de Jacó, testamento de Jó, testamento de Moisés, Apocalipse de Moisés, vida de Adão e Eva, testamento dos 12 patriarcas, Salmo de Salomão, Odes de Salomão,
Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Baruque, que é segundo Baruque, terceira Baruque, cartas de Aristeias, Martírio de Isaías, Oráculos Siblinos e José e Azenate, que são 24 livros. Esses conteúdos aqui, eles têm muita a ver com a Bíblia Sagrada, né? Que, por isso que, principalmente a novela aí da Record, que é usada, muitas lacunas na Bíblia, eles colocam esses 24 livros aqui em evidência, né? Então, porque são conteúdos extras bíblicos que os primeiros cristãos usavam na época deles. Aí tem os apócrifos do Novo Testamento, são 19, que não são inspirados por Deus. Didaquê, Pastor de Hermas, 1º e 2º Clemente, Epístola de Barnabé, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Lucas, Evangelho desse Judas, Evangelho de Maria Madalena, Proto-Evangelho de Tiago, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João, Atos de Tomé, Atos de André, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Epístola aos Laodicenses, mas tem uma citação bíblica que existe a Epístola de Laodicenses, só que foi jogada para o apócrifo, né? Mas tem uma citação no Novo Testamento dessa carta e correspondência entre Paulo e Sêneca. Esses são os livros apócrifos. Mas esses 24 livros que eu citei para vocês, que estão no meio, o primeiro e o último são os apócrifos, mas a do meio, o segundo, são livros extra-bíblicos que dão para ajudar com o entendimento da palavra de Deus. Então, eu não vou usar para pregar, eu não vou usar na igreja para poder ministrar, no dia que eu vou ministrar, não vou citar os extras bíblicos, apesar que tenho conteúdo para poder citar extra bíblico, né? Mas eu vou, como pregador e como pastor de igreja, eu vou evitar de falar. Por quê? Porque é igual a igreja tem um sistema. Se a gente ir contra esse sistema, tem muitas coisas que a gente aprendeu errado. Mas se a gente for contra o sistema, a gente vai ser contra o sistema. E a gente vai ser como errado, né? Então, erram-se muito as coisas. Eu já errei muito pregando no começo, porque eu não tinha conhecimento das escrituras direito. Hoje eu sou honesto e sincero em falar que eu já errei muito no começo, porque me ensinaram errado, então eu aprendi certo, porque eu quis aprender, porque eu corri atrás da verdade. Então, tem muitas coisas que eu aprendi certo também, não abro mão, vi que era verdade. Mas os canônicos de 66 livros, ele só foi ser praticado e usado no século XVI para cá. Que nenhum concílio, teve vários concílios, né, para poder saber se verdadeiramente a autenticidade de 66 livros foi inspirado por Deus. Então, chegaram em um acordo, né, em usar ainda essa confissão de fé aqui de Weston. Mesmo assim, em 1647, ainda deixou um espaço aberto, mas dali para frente foi os 66 livros até chegar hoje em nós. E acharam os manuscritos dos extras bíblicos, tem os manuscritos, mas como já tinha fechado o canon, não tinha como mais incorporar. Então a gente temos que ter sabedoria em saber reconhecer que muita coisa está vaga na Bíblia. Mas eu sou também honesto em dizer que os 66 livros da Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada de Deus. É inspirada de Deus. Eu creio que foi inspirada, apesar que os autores são humanos, né? E outra coisa também, a Bíblia ela é tradução de tradução. Eu nunca vou estudar a tradução, apesar que eu tenho Bíblias aqui de traduções, mas eu sempre vou pregar e vou dar estudo no original. Então tem muitas coisas, a Septuaginta também é minha tradução, né? Então não é 100% confiável a tradução. Principalmente uma vértice aqui, só para os irmãos entenderem. Que divórcio ali, que fala ali, tem texto do Antigo Testamento, alguns textos e no Novo Testamento fala de divórcio, não é divórcio. Até mesmo até ali em Mateus 19, que vai falar de divórcio, não é divórcio, é repúdio. Porque se Moisés deu a mão de Deus a carta de divórcio, era um ato de uma carta de euforia,
de ter liberdade dessa pessoa continuar a sua vida, apesar que era dado para a mulher, mas ambos é continuidade de vida. Então Deus odeia o de repúdio, é continuar casado com uma pessoa, estar com outra e não dar liberdade para essa pessoa continuar a vida dela. Aí Jesus estava combatendo o repúdio, né? O repúdio, porque naquela época era feito muito isso, repudiar a sua esposa, né? E não divórcio. Então, por isso que eu estudo no original, vou pregar no original. As minhas Bíblias que eu estudo é no aramaico, no hebraico e no grego, né? Transliterada, né? Em português, mas é hebraica, aramaica e grega. Então, irmãos, eu sempre vou trazer a realidade do texto. Então, eu tenho conhecimento, eu estudei para isso, estou estudando para isso, para me trazer essas vertentes no original. Eu estou estudando, estou me dedicando. Então, eu não estou aqui deturpando a fé de ninguém, nem desviando a fé de ninguém. Não, eu estou aqui para poder ensinar a verdade e mostrar para quem está me assistindo que ainda existe verdade. Ainda existem evidências bíblicas. Então, procure estudar antes de você falar qualquer coisa contra uma pessoa que estuda, porque foi demonizada a palavra teologia. Teos, Deus, logia, estudo sobre as coisas de Deus. Então, porque pessoas que não têm coragem de enfrentar as profundidades bíblicas, não têm coragem de estudar, querem ferir, querem atacar aqueles que querem. O profeta velho, né, Deus tinha dado uma orientação para o profeta novo. O profeta velho, por inveja, deu outra ordenança para ele, e o profeta novo morreu, porque não conseguiu ver, irmãos, o sucesso do profeta novo. Eu, por ter 32 anos, desde os meus 21 anos, eu me dedico a estudar a Bíblia, a conhecer mais. A cada dia eu aprendo e vou morrer aprendendo. Pessoas não gostam de a gente crescer, de a gente debater com eles. Para eles, a verdade deles é a correta, né, da maneira deles. Então, pode me chamar o que for, né? Mas eu sempre vou defender aquilo que eu estudo e peço discernimento ao Senhor. Só porque a gente é professor, mestre em teologia, a gente não tem uma identidade com o Espírito Santo, a gente não conversa, a gente não pede uma direção. Tudo que faz ser falado, querido, é orado, buscado ao Senhor, pregado. Eu sou dos antigos que oram, peço direção a Deus antes de orar, antes de pregar, antes de qualquer coisa eu peço direção ao Espírito Santo, antes de abrir a Bíblia e pedir ao Senhor onde Ele quer que falar naquele dia, naquele momento, né? Assim como esses cursos aí que eu tenho dado aqui tem alcançado muita gente, muitas pessoas, né? Pessoas foram salvas através da teologia básica, né? Então, irmãos, nenhum profeta velho vai me fazer eu errar o meu caminho, porque eu estou com a palavra do Senhor e tem dado certo. Não tem dado errado, tem dado certo. Eu só estou avançando, ganhando almas, ganhando conhecimento, Deus me dando sabedoria. Então, estou no caminho que Deus Ele não me proporcionou a ser. E Paulo, ele ensinava, trazia a Torá para a igreja primitiva, só que ele colocava Cristo, porque dentro dos 39 livros do Antigo Testamento, Cristo está em todos os 39. Então, ele fazia uma tipologia bíblica. Ele trazia Cristo, né? Ele falava do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros. Ele falava dos poéticos, né? Ele falava dos proféticos. Ele falava, mas quando ele falava, ele colocava Cristo. Só no século XVI que nós fomos ter o exemplar bíblico de 66 livros que está aqui, né? Então, procure sempre o original, procure sempre ver as traduções e comparar e principalmente estudar antes de tirar qualquer conclusão de alguém. Quando você ouvir alguma coisa nas redes sociais, qualquer rede social que você abrir, faça igual eu, abre a Bíblia e confere. Muitos estão falando corretamente, mas muitos estão deturpando a fé e a doutrina do Senhor, né? Então, Pedro disse, né? Cresceis na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Se a gente colocar Jesus como centro, a gente vai conhecer, porque Ele vai deixar nós ir até mais perto em conhecer. Prosseguimos a conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai
nos dá abertura para conhecer. Amém? Esse é meu vídeo, com muito sacrifício aqui, mas com amor imenso. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Pregue, estude os 39 e os 27. Se você resolver aprofundar mais, ser uma pessoa mais aprofundada, que você vai gerar dúvidas, vai ser gerado dúvidas sobre a tua vida. Aí você vai ter os extras bíblicos, igual ali, ó, naquele dali, história dos Hebreus. Ele viveu, o Flávio José viveu na épocas antigas e ele escreveu ali, ó. É um conteúdo extra bíblico e é considerado pela igreja hoje. Tem o Eusébio de Cesareia, tem vários ali, né, que defendeu a historicidade dos livros extras bíblicos, né? Muitos historiadores, né, defenderam essa tese, né? Principalmente, irmãos, vou citar só um para encerrar o vídeo para não ficar grande. Tertuliano, ele defendeu a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é um Deus em 3 pessoas diferentes. E ele foi a favor do livro de Enoque e de alguns outros escritos, né? Extra-bíblicos. Então, quem somos nós nos pés dessas pessoas que tiveram mais próximo, né? Ali. Quem somos nós? Então, eu não estou defendendo uma coisa que eu inventei da minha cabeça, mas que meus pais na fé, antigos, defendiam, né? E a igreja primitiva usava. A igreja primitiva foi a primeira igreja. Não foi a igreja católica a primeira igreja, foi a igreja primitiva a primeira igreja, né? E a igreja primitiva usava os livros extras bíblicos ou chamados, igual eu falei para os irmãos aqui, ou chamados de pseudepígrafos, né? É a mesma coisa de extras bíblicos. Então, irmãos, vamos se aprofundar mais, chegar mais perto. Você que gosta, né? Tenha livros, tenha bíblias, estudo grego, aramaico, mesmo que seja no básico, mas tem as noções que você vai entender o que eu estou falando. Eu estava lá do outro lado um dia e perdão, não conhecia, mas eu resolvi conhecer. Eu entendo que muitas pessoas são ignorantes porque não têm conhecimento. E os religiosos, eles são ignorantes porque eles não têm conhecimento. Então que você chegue ao conhecimento e que Deus venha te dar sabedoria para você não errar nessa caminhada. Amém? Deus abençoe sua vida.